Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Agora a gente começa mais um dia de planejamento, de replanejamento, de retorno, né, das escolas. E a gente tem essa primeira programação do dia, em que a gente vai conversar mais profundamente sobre o Centro de Mídias, mas uma perspectiva para além desse momento de exceção que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia. Mas a gente vai começar a entender agora como o Centro de Mídias se articula com as políticas públicas da Secretaria e conhecer o histórico do Centro de Mídias em outros espaços, em outros locais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui com a Renilda. A Renilda é chefe de gabinete e também é gestora, coordenadora do Centro de Mídias, né? Então, ela faz toda essa parte da articulação desse comitê gestor que atua conosco. Renilda, é um prazer estar aqui com você. Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. É um momento gratificante. Eu que sou professora e educadora da rede pública há muitos anos, quando eu tenho a oportunidade de falar com a rede, eu me sinto gratificada, porque eu sei que nós, educadores, trabalhamos, apesar de todas as dificuldades, nós somos criativos e temos o nosso compromisso, a nossa missão, e nós exercemos isso com muita tranquilidade, com muito esforço, com muita garra, porque a gente sabe da importância do nosso papel na sociedade. Sabemos que só por meio da educação nós conseguimos melhorar as condições de vida de uma população. Obrigada, Renilda. Bom, eu sou Jussi Rocha, atuo com a Renilda também na gestão do Centro de Mídias. Então, antes da gente começar com as perguntas específicas sobre o tema de hoje, eu queria contar para vocês da programação. Então, a gente tem hoje, começando agora às 8 da manhã, a apresentação do Centro de Mídias. Na sequência, a partir das 9 horas, a gente vai fazer uma conversa sobre como usar o aplicativo do Centro de Mídias. Então, a gente vai esclarecer mais dúvidas e vai contar no dia a dia como o professor pode utilizar os recursos do Centro de Mídia para se comunicar com os estudantes. Na sequência, às 10 horas, a gente vai falar sobre algo muito importante nesse momento, que é a nossa saúde emocional. Então, todos nós aqui, de alguma forma, sentimos o quão importante a gente falar sobre esse assunto nesse momento. Então, a gente vai ter uma palestra com a Adriana Foz, em que a gente vai tratar desse tema. Às 10h50, a gente tem uma atividade de percussão corporal. Então, é um momento para a gente se movimentar, para a gente levantar da cadeira e conseguir se despertar para os próximos momentos do nosso dia. E às 11h15 a gente vai ter o planejamento coletivo da equipe escolar. Então, é um momento que vocês vão se reunir para conversar e planejar esse retorno que a gente está fazendo aqui. À tarde, a gente tem uma programação adicional, e essa programação, todos estão convidados a participar, mas aqueles professores que têm uma carga horária estendida, se utilizam desse momento também, e que é muito importante, tenho certeza que todo mundo vai querer participar. Às 14 horas, a gente vai falar de como chegar nos alunos que não conseguem acessar no Centro de Mídias São Paulo. Então, a gente vai construir juntos essas estratégias de como a gente consegue acessar esses estudantes. Às 15 horas, nós vamos tratar de formação de professores, o ATPC e o Centro de Mídias. Às 16 horas, a gente vai tratar de como os professores estão se sentindo e se comportando com a nova dinâmica da rotina escolar. Então, vamos construir aqui os nossos entendimentos sobre esse assunto. E às 17 horas, a gente tem uma AVC, que a gente vai tratar de trabalho em home office. O desafio de ressignificar a rotina, com a psicóloga e administradora Fabiana Negrelli. Tá bom? Então, a gente conta com vocês ao longo do dia. Todos nós estaremos aqui. O nosso chat está aberto para perguntas. E como vai funcionar esse momento de agora com a Renilda? Vai ser um bate-papo, né? Então, a gente tem aqui perguntas super relevantes que vão ajudar a esclarecer o Centro de Mídias como uma política pública mais ampla. E a gente vai deixar também algumas perguntas, um tempo final, para ouvir as perguntas de vocês sobre esse tema. Vamos começar, Renilda? Renilda, eu queria retomar um pouco o Centro de Mídias como uma política pública que não começou agora, né? É uma política pública que a gente tem desde 2007, né? Uma política de Estado que teve início no Amazonas. Então, em 2007, a gente começou com um novo ensino médio mediado por tecnologias, lá no Amazonas, que recebeu posteriormente o nome de Centro de Mídias da Educação no Amazonas, que é o CEMEAN, um grande parceiro nosso aqui. No Amazonas, tornou-se o tipo de política pública em que o poder público cumpre o seu papel, né? E a gente está entendendo aqui que é chegar onde mais precisa, nos lugares mais remotos.
Em 2018, a gente tem uma outra experiência com o ministro da Educação, que é o secretário Roscielli, com a implantação do Centro Nacional de Mídias, quando a gente teve 150 escolas em 25 estados brasileiros utilizando o Centro de Mídias como uma grande ferramenta no contexto do novo ensino médio. Hoje, essa política que nasceu de uma necessidade específica para as comunidades ribeirinhas do Amazonas está sendo de grande utilidade para a gente solucionar um problema que talvez a gente nunca imaginou vivenciar, né? Que é esse momento da pandemia do Covid-19. Isso, inclusive, ajuda, né, lugares que já tinham uma política implementada como essa a atender uma solução mais rápida. Você que trabalhou durante 25 anos em Brasília e contribuiu nos 2 momentos de implantação, tanto do Centro de Mídias do Amazonas quanto do Centro de Mídias Nacional, eu queria te perguntar, uma pergunta ampla, e fique à vontade para responder, qual a perspectiva que você tem em a gente implementar esse Centro de Mídias de São Paulo para agora e para além do Covid? Bom, é muito importante essa pergunta, e eu queria deixar bem claro para todos os profissionais, os professores, que o Centro de Mídia é uma metodologia de ensino presencial e pressupõe estudantes, pressupõe professores, pressupõe sala de aula, pressupõe escola. É um momento importante, porque nós estamos vivendo uma pandemia, tendo que buscar alternativas, o uso tecnológico para melhorar os nossos procedimentos, para apoiar os nossos estudantes. E o Centro de Mídia, ele vem exatamente para ajudar nesse momento, e mais do que isso, para que as escolas possam fazer uso dessa ferramenta tecnológica no seu dia a dia, no seu planejamento, no momento das atividades complementares, porque o Centro de Mídia, ele traz uma opção complementar para que os professores possam melhorar as suas aulas, possam dialogar com os estudantes, possam fazer troca de experiência online, ao vivo, por meio de aulas, por meio do Centro de Mídia, dos estúdios, na própria escola. O Centro de Mídia, ele é uma alternativa, ele se adapta à realidade das políticas públicas de cada estado. Por exemplo, no Amazonas, ele surgiu da necessidade de diminuir a distância, as barreiras entre os estudantes, de chegar nas comunidades ribeirinhas, de poder levar para o estado o conceito de equidade. No Centro Nacional de Mídia, que é instituído em 2018, a finalidade do Centro de Mídia era apoiar as políticas do ensino médio, poder apoiar as eletivas, temáticas. Nós iniciamos com uma eletiva de tecnologia e projeto de vida, mas o propósito era exatamente apoiar a reforma do ensino médio, o novo currículo do ensino médio, a nova BNCC, para que as escolas pudessem ter um apoio tecnológico para trabalhar os itinerários formativos, as eletivas, outras temáticas. E também, no caso de São Paulo, nós estamos iniciando o planejamento Centro Mídia desde 2019. Logicamente que a gente tem momentos que você tem que seguir uma rotina burocrática e para poder trabalhar essas lógicas, mas o Centro de Mídia está sendo pensado, e é pensado para apoiar professores. Quando a gente olha o artigo 36 da LDB, que fala no seu parágrafo 11, da tecnologia, o ensino mediado por tecnologia, é exatamente isso que a gente está trazendo com a proposta do Centro Mídia. Quando você vai para o Plano Nacional, fala de você garantir tecnologias inovadoras para que os professores possam, no seu dia a dia, trabalhar aulas mais atrativas, trabalhar atividades com projetos, desenvolvimento de projetos, trabalhar interatividade, troca de experiência. O ano passado, nós tivemos a primeira edição do Movimento Inova, e o Centro de Mídia pode apoiar muito essa proposta, porque, a partir do Centro Mídia, nós podemos trocar as experiências, produzir, trazer novas soluções tecnológicas, e isso poder contribuir, inclusive, com as comunidades. Então, é super importante entender que o Centro de Mídia ele vem agregar as políticas da Secretaria e apoiar as escolas, apoiar a formação de professores, apoiar todos os profissionais e, principalmente, está integrado, está ancorado em todas as políticas da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Obrigada, Renilda. Eu queria aproveitar
que a gente está tratando dessa questão de como essa política pública se engaja nas demais afrentes e ações do plano estratégico da Secretaria, eu queria que a gente colocasse o slide do mapa estratégico para que a Renilda pudesse mostrar para a gente essa relação entre todos essas frentes que a gente tem de desenvolvimento no mapa estratégico 2019-2022, como é que a gente consegue, então, articular essas políticas. É muito importante a gente atentar aqui para que a gente possa colocar o planejamento estratégico em execução, para que a gente possa trabalhar esse mapa estratégico de forma articulada, integrando as políticas da Secretaria, o currículo paulista, a partir da nova BNCC, a introdução de todos os materiais produzidos no próprio Estado de São Paulo, trabalhar os projetos prioritários. Por quê? Porque a nossa visão de futuro é exatamente ser uma referência. Para que a gente possa ser uma referência, nós precisamos apoiar os nossos professores, nós precisamos apoiar as nossas escolas, nós sabemos das grandes dificuldades que as escolas passam, nós sabemos da necessidade hoje de você levar uma melhor infraestrutura para as escolas, para que elas possam, e eu entendo, para que elas possam ter efetivamente condições de fazer esse trabalho. Mas a gente trabalha aí com alguns, a Secretaria acredita e a rede acredita, e eu tenho certeza que todos nós acreditamos, que nós podemos fazer a diferença numa sociedade. Só nós podemos fazer a maior diferença. Por quê? Porque nós formamos todos os profissionais. E, por isso, é importante que a gente trabalhe pensando em alguns valores importantes. E um desses valores é a inovação. A inovação, ela converge com tudo o que tem sido discutido no Brasil nos últimos anos. E aí, principalmente, com aquilo que a gente traz de transformação digital. Colocar a escola, colocar os estudantes, os profissionais da escola no século XXI. Para colocar os estudantes e os professores no século XXI e todos os profissionais das diretorias, das escolas, da secretaria, é preciso que a gente crie condições, ofereça soluções tecnológicas, para que, a partir dessas soluções, as próprias escolas possam desenvolver novas soluções. O Centro de Mídia é uma ferramenta que permite você fazer várias inovações, e a disponibilização dele para a escola é para que os professores possam trazer novas atividades, fazer uso, poder interagir com seus estudantes, poder levar aulas complementares, poder trabalhar temáticas diferentes, desenvolver projetos. Por isso, o Centro de Mídia ele apoia, essencialmente, todos os projetos, seja na área de formação, seja na área pedagógica, seja na área de gestão. Por exemplo, para apoiar o Inova, o Currículo Paulista, todas aquelas lógicas do ensino médio, itinerários formativos, também na formação de professores. Por quê? Porque os professores podem fazer a formação de forma interativa, dialogando com outros professores de outras realidades, verificando quais experiências os professores estão trazendo para os seus alunos, para as suas escolas. Isso é muito rico. Tudo que a gente constrói a partir das experiências da rede. Isso é lógico e isso, com certeza, é consenso. Por isso que é importante a gente ofertar ferramentas para que as escolas possam ter as condições de fazer isso. E um dos fundamentos do nosso mapa estratégico é exatamente o uso de tecnologia. A política de educação conectada, ela traz como objetivo principal o uso pedagógico de tecnologia. O Centro de Mídia é uma das formas de trazer a tecnologia para a escola e apoiar os professores nas suas iniciativas, que eu sei que são muito criativas. A gente está vendo aí muitos professores fazendo muita coisa nesse momento de pandemia e que poderia trazer isso para as outras experiências. O Centro de Mídia é uma ferramenta que possibilita isso. Obrigada, Renilda. A gente tem vivido muitas novidades, né? Acho que os professores agora, assim como os estudantes na semana que vem, vão ter esse primeiro contato com o recurso, né, com o Centro de Mídias e com toda essa plataforma de tecnologia que envolve o centro, que é bem importante. E eu acho que fica difícil até a gente visualizar o Centro de Mídias
no futuro muito próximo, né, de que a forma como ele se articula e ele acontece de fato nas escolas. Então, eu queria pedir o vídeo, é um vídeo que a gente tem do Centro Nacional de Mídias, em que mostra o Centro Nacional de Mídias funcionando num contexto para além do Covid. Então, eu acho que vai ser bacana porque a gente vai conseguir visualizar essa interação, que é o coração do Centro de Mídias, que é a interação entre escolas, interação entre estudantes, conteúdo de qualidade. Então, a gente vai assistir esse vídeo e a gente volta para conversar. O Centro Nacional de Mídias é uma proposta de ensino presencial mediado por tecnologia. Tem como principal objetivo garantir o protagonismo dos professores, dos estudantes e das redes, em parceria com os estados, trabalhando com 2 eletivas de tecnologia e mundo do trabalho. Propõe levar mais interatividade para a sala de aula, permitir que estudantes, professores dialoguem com outras comunidades, com outras realidades. Olá, boa tarde Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro diretamente do Centro Nacional de Mídias da Educação. Antes de começar o projeto, eu conhecia só aqui. Aí aqui no projeto começou a passar sobre o Brasil inteiro. Então foi uma coisa muito impactante que eu quis começar a ver mais e mais e mais, porque eram outros sotaques, eram outras culturas, eram novos conhecimentos, eram novos estados, eram coisas que eu não conhecia. E vamos direto para Bahia, Várzea do Poço. Subimos um pouco e vamos para o Piauí. Diretamente lá com Planaltina, em Goiás. E vamos agora para Belém. E vamos partir direto para a cidade de Pancas, Escola Araribóia, lá no Espírito Santo. Vamos a Naviraí, Escola Presidente Médici, no Mato Grosso do Sul. Vamos para Manaus, Escola Presidente Castelo Branco, aqui no Amazonas. Vamos então agora para o Paraná, Jandaia do Sul, Escola Rui Barbosa. A interatividade incentiva a gente fazer coisas melhores, projetos mais criativos, né? E o conhecimento vai se expandindo também, junto com o Brasil, né? E o nosso trabalho é bem coletivo, a gente se ajuda. Tipo, mesmo sendo divididos em 4 grupos, a gente também se une bastante. Todos os alunos e o professor também para responder uma mesma pergunta. Dentro do projeto eu vejo tanto a área de tecnologia quanto a do mundo do trabalho, e acho que do mundo do trabalho é muito legal, porque eu consigo ter uma base do que eu quero para a minha faculdade, do que eu quero para o meu sonho. A gente sabe que o estudante que vem para a escola hoje deseja conectar esses conhecimentos que a escola oferece com o mundo concreto, com o mundo contemporâneo e com o mundo real. Então, esse sentimento que eu vejo sendo despertado a partir da implementação do CNME, ele traz essa dimensão pragmática mesmo do estudante encontrar sentido. Todos os professores falaram que os alunos mudaram muito, que eles são muito mais concentrados, eles são muito mais compenetrados, que eles estão muito mais responsáveis, que eles estão muito mais engajados com o saber. Tudo que acontece na escola, independente do projeto, eles querem participar, eles querem ajudar, a gente vê que eles estão com um amor diferente pela escola. Eles estão realmente sendo protagonistas da ação da aprendizagem, um pouco também pela possibilidade de conhecer jovens aí de vários estados, de várias regiões do nosso país, na mesma condição em que eles estão, né? Jovens cursando ensino médio de escolas públicas estaduais. Antes eu só tinha um foco naquilo e eu só queria saber daquilo. Agora com o projeto não, agora com o projeto eu tenho novas coisas para eu me aprofundar, para eu saber, para ampliar a minha mente e os meus pensamentos. Influencia você pensar de forma mais madura e séria. Então é legal porque amplia a sua visão de mundo e de sociedade, e que no final você pode pensar e debater sobre algo com mais facilidade. Esse projeto me anima muito, ele me faz querer crescer, ele me faz querer ser alguém melhor dentro da sala, ser alguém melhor com meus amigos, com minha família, com tudo. Agora está sendo legal, agora está sendo bom, porém lá na frente vai resultar numa coisa melhor ainda. Você é além, você era comum, agora você se torna um super protagonista. Acho que todo mundo gostou de ver o vídeo. É muito bom quando a gente vê os estudantes engajados, né, na sua sala de aula. Então, acho que esse vídeo mostra um pouco do sonho, né, que a gente logo menos vai viver
quando a gente puder voltar às escolas, né, puder voltar às salas de aula, e a gente conectar salas de aula diferentes, professores diferentes, construindo um currículo muito mais amplo do que aquele que acontece em cada uma das salas de aula, né, Renilda? E aí eu queria aproveitar que eu acho que é a grande pergunta de todo mundo, que é: como é que a gente vai construir essa infraestrutura nas escolas para chegar até esse ponto? Você pode contar um pouco o que a gente está fazendo? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que todos têm feito. Primeiro ponto, após assistir esse vídeo, uma das coisas importantes é o centro de mídia não existe sem o professor. Isso é super importante, gente. O professor é o grande protagonista desse processo. Quando a gente olha essa fala desses estudantes, a gente lembra muito o que aconteceu aqui o ano passado com o Movimento Inova. As escolas de São Paulo já fazem muita coisa super interessante. Por que a gente não usa o centro de mídia para divulgar essas experiências, para construir experiências, soluções diferentes, trocar experiência com os estudantes de um município com outro, do município lá de Catanduva com o município aqui de São Paulo, trabalhando, verificando as realidades locais, informando quais são as soluções possíveis para ajudar aquela comunidade. É exatamente para isso que o Centro de Mídia foi pensado, para ajudar os professores, para ajudar as escolas. Em São Paulo, nós estamos trabalhando com 3 eixos do Centro de Mídia, que é a formação, a produção de conteúdo, e nessa produção de conteúdos trabalhar com os professores. O Centro de Mídia, a gente trabalha com os professores da rede. Ele é uma ferramenta, mas os protagonistas são os professores e os profissionais da rede. Então, é para envolver os profissionais para a produção de novas aulas, roteirizar essas aulas, trazer para apresentar para outras comunidades, para outros municípios, outras diretorias, outras escolas, e fazer uma grande troca de experiência, levando aquilo que deu certo num lugar para outro lugar, para outro município. É exatamente esse o senso de trabalhar com o Centro de Mídia, com essa ferramenta. E, por isso, nós podemos fazer muito, podemos melhorar as condições. Qual é a outra ideia no outro eixo? Levar o mínimo de tecnologia para as escolas, para a rede. Nós estamos trabalhando com a possibilidade, já trabalhando para aumentar a capacidade da internet, de montar uma sala nas escolas com equipamentos para poder permitir essa interação, assistir às aulas, fazer interação, utilizar como oficina, fazer oficinas de robóticas. E, nesse sentido, o PDDE é uma ação super importante que pode apoiar as escolas a adquirir materiais para poder fazer as oficinas e trabalhar o dia a dia nessas salas, de levar. Nós estamos trabalhando desde o ano passado com atas para poder levar computadores, levar notebooks para as escolas, poder ofertar tecnologias para as escolas. Mas o que é mais importante? A tecnologia, não adianta levar toda essa tecnologia. O potencial da escola é o professor, é o diretor, é os agentes de organização que fazem um trabalho fantástico, são os mediadores, é a comunidade, os estudantes. A escola é isso, gente. E não adianta levar a tecnologia se eu não trabalhar isso tudo de forma articulada. Então, vocês precisam usar o Centro de Mídia para trabalhar as ações de vocês, o planejamento. Poder o professor criar aulas super importantes, que eu sei que já cria, transmitir essas aulas, a gente colocar um repositório dessas aulas, deixar isso disponível, transparente, para os municípios, inclusive para outros estados, para outras comunidades. E São Paulo pode deixar uma referência muito grande em produção de conteúdo, de aulas interessantes, inovadoras. Então, isso é super importante. E nós estamos trabalhando para que vocês tenham toda a infraestrutura necessária e poder trabalhar essa tecnologia. A gente tem aqui a pergunta do Valcir, acho que você foi tratando ponto a ponto, né? A gente tem um problema estrutural de conectividade no Brasil, né? Na verdade, para além da política pública, existe um problema estrutural de qualidade de internet, e que são coisas que a gente busca
resolver, dialogar com as empresas de telecomunicação, boas parcerias para que a gente possa viabilizar. Mas é importante sinalizar, então, como a Renilda colocou, que a política pública já estava se desenvolvendo. Então, é importante, aqui a Thaís perguntou também, então, a proposta é que o Centro de Mídias continue depois das aulas retornarem? Sim, e, na verdade, ela já estava se iniciando, né? Acho que o momento histórico que a gente está vivendo potencializou e agilizou o processo para que ele acontecesse mais rápido, para atender uma necessidade emergencial, mas ela continua, né? E ela continua num novo formato. Acho que é isso que a gente quer mostrar agora para vocês, mostrando, por exemplo, como funcionava o Centro Nacional de Mídias, que é uma possibilidade que está na perspectiva da tríade aqui que a Renilda colocou, que é a produção de conteúdo e essa interatividade entre escolas, entre professores de escolas diferentes. Da mesma forma que como a Renilda também colocou, a formação de professores e a troca de experiência entre professores, entre escolas, também se beneficiar de toda essa infraestrutura. E tem esse pedaço da tecnologia, que na sequência a gente vai ter um momento para aprofundar mais essa parte tecnológica do Centro de Mídias, não só para agora, mas também olhando, visualizando ela para o futuro. É importante entender que a gente não tem só a difusão do conteúdo que é produzido aqui, né, Renilda? Mas a gente tem a possibilidade de interações, interatividades entre professores e alunos nos espaços, nos canais específicos que a escola vai ter, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está construindo aqui com vocês toda essa infraestrutura tecnológica, mas semana que vem, a gente já começa a ter essa estrutura num caráter mais organizacional de escola, né? Não é um espaço só genérico, de difusão de conteúdo, interatividade, mas também a gente tem um casamento entre essa interatividade geral da rede, nesses momentos, um momento como esse, mas a gente também tem o espaço específico da escola, específico das turmas, para que os professores e a própria escola possam construir os seus modelos de acompanhamento e desenvolvimento de aprendizagem, né? Renilda, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar como essa política pública que a gente está fazendo aqui, que é o Centro de Mídias, dialoga com outras políticas estruturantes que a gente tem, né? Como a Base Nacional Comum e o novo ensino médio. Ponto importante. Nós tivemos, em 2018, aí a reforma do ensino médio, uma mudança, a BNCC, a partir da própria reforma do ensino médio, e o Centro de Mídia Nacional, por exemplo, ele foi pensado a partir dessa reforma do ensino médio, trabalhando inicialmente com algumas eletivas, mas a ideia é que o Centro de Mídia possa trabalhar, inclusive, no apoio ao desenvolvimento do currículo do ensino médio, que está nesse processo de construção, para que a gente possa trabalhar, permitir que haja troca de experiência entre um município e outro nos itinerários formativos, possa facilitar o desenvolvimento dos itinerários a partir do currículo, do planejamento da escola, trazer novas experiências, permitir que um professor possa dialogar com outro professor a partir de itinerários comuns, trabalhar as eletivas, trabalhar temáticas importantes, complementares, como nós estamos trabalhando, a proposta da BNCC do ensino médio é trabalhar por área, o Centro de Mídia pode apoiar muito na integração de itinerários formativos complementares ao que é trabalhado nas áreas. Poder desenvolver alguns itinerários, algumas temáticas, e reforçando o trabalho das áreas no ensino médio, e poder construir algumas outras soluções e propostas, e disseminar essas propostas na rede. É importante, professor, que cada professor entenda que o papel de vocês é super importante. O Centro de Mídia, ele se transforma, a proposta é ser uma política do Estado de apoio a todos os outros programas, os projetos prioritários, o currículo, o Inova, levar para as escolas condições para que a escola possa desenvolver várias outras alternativas,
trabalhar com metodologias ativas, trabalhar com projetos, desenvolvimento de projetos. O programa do livro, ele já traz hoje uma lógica do trabalho por projetos, que é super interessante para trabalhar principalmente com os alunos do ensino médio. Isso é um reforço muito grande para o currículo. Então, o Centro de Mídia, ele vem para apoiar vocês. Ele vai ficar, ele é para ajudar a escola. Vai ficar aqui para poder inovar, trazer novas atividades e, principalmente, ele só vai fazer sentido se os professores construírem inovações, que eu sei que é muito tranquilo aqui em São Paulo, a gente já tem experiências fantásticas, e poder fazer bom uso e levar essas experiências para fora. São Paulo pode ser uma referência, sim, inclusive, de apoiar outros estados que têm muito mais dificuldade que a gente aqui em São Paulo. Então, é super importante pensar nessa ferramenta para implementar o currículo, inclusive, do ensino médio. A ferramenta é de suma importância e vai ajudar, eu tenho certeza, muito na implementação do novo ensino médio aí nas escolas da rede estadual. Esse ponto da ampliação de oferta, né, de tantas temáticas contemporâneas importantes e que muitas vezes a gente precisa de um tempo para se formar em conjunto, para dialogar sobre algumas coisas, e a gente tem uma ampliação dessa oferta de uma forma mais rápida até. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito de pensar é que o professor, Renilda, ele também aprende por homologia, né? Então, a partir do momento que hoje, nesse momento, eu estou acompanhando, integrando a aula de um professor da rede também, que está aqui nos nossos estúdios, fazendo um trabalho com tecnologia, com inovação, ele se forma no processo e ele consegue desenvolver as mesmas competências e habilidades nos estudantes, para além dessa oferta que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai criando uma rede de aprendizado muito mais robusta, né? Renilda, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho super bacana, como você conhece o histórico da implementação do Amazonas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só retomar o nome da pessoa para dar o crédito. A professora Cacilda, qual o resultado da educação do Amazonas com o Centro de Mídias? Se houve uma melhora, e que eu acho que o grande objetivo deles era se eles conseguiram alcançar os estudantes que eles estavam buscando, né, nessa política. Bom, nós sabemos que o Estado do Amazonas, em 2016, inclusive, apresentou excelentes resultados no ensino médio, para trabalhar com jovens. Lá a gente tem uma situação que é muito diferente de São Paulo, lógico, a questão do acesso, então você tem uma outra finalidade, mas foi a partir do Centro de Mídia hoje, você consegue chegar em todos os estudantes, você consegue trabalhar a questão do conceito da equidade, e nós tivemos em 2016, inclusive, logicamente, que o Centro de Mídia, como ferramenta só, ele não garante, tem uma série de outras ações, atividades. O que o Centro de Mídia ajuda potencializa o trabalho do professor, usando a tecnologia para melhorar as suas atividades. Mas o trabalho do professor é o mais importante, o desenvolvimento do currículo, e se você não tiver tudo isso muito organizado, não adianta você ter a ferramenta. A ferramenta é exatamente para potencializar o trabalho do professor, dos profissionais, e potencializar, inclusive, a formação dos professores. Quando a gente fala que o Centro de Mídia vai ser integrado a todas as áreas da Secretaria, é porque o Centro de Mídia vai apoiar tanto o processo de formação, que está aqui na EFAP, o processo de construção de conteúdo, de aulas interativas, da COPED, o trabalho, a CITEM tem um trabalho super importante, que é de garantir as condições de infraestrutura para que isso aconteça. Então, ele permeia toda a proposta da Secretaria, e em qualquer estado, se você não tiver essa integração, essa articulação das políticas, não adianta você disponibilizar a ferramenta, porque ela vem para potencializar. Ela não vem para substituir as políticas e substituir as atividades do dia a dia das escolas e da Secretaria. Bacana, Renilda. Nossa, tem muitas perguntas aqui. O Luiz, acho que dentro dessa mesma lógica,
Há alguma previsão para a instalação de Wi-Fi nas escolas, para uso dos alunos? Como é que está isso? Nós estamos, boa pergunta, Luiz. É o Luiz, né? Nós estamos, inclusive, a gente está garantindo aí já um recurso no PDDE, nós disponibilizamos 650 milhões o ano passado. Se for preciso, a gente disponibiliza mais. Essa é uma ideia de fortalecer também a gestão, a autonomia financeira das escolas. Nós estamos com uma ata em curso para que a gente possa exatamente permitir que as escolas tenham Wi-Fi e tenha qualidade. Nós trabalhamos um pouco no conceito do programa da política de educação conectada, que é trabalhar naquelas 4 dimensões, a visão, a formação dos professores, a produção de recursos educacionais digitais, mas também garantir a infraestrutura interna de Wi-Fi e a infraestrutura de internet. Isso está na proposta da Secretaria e nós estamos trabalhando para que isso aconteça ainda em 2020. Ok, a gente tem uma pergunta aqui do Fábio, e é uma pergunta mais sobre o contexto que a gente está desenvolvendo agora, que é o seguinte. Um aplicativo, observei que cada ano série, seja ensino fundamental ou médio, terá apenas 45 minutos de aula por dia. Essa carga horária contemplará todas as matérias dos estudantes? Será uma matéria por dia? Então, a gente definiu uma carga horária de tempo em que a gente tem as aulas no aplicativo e as aulas também na televisão. Acho que vale depois a gente retomar até essa estrutura, né, tecnológica que a gente tem no Centro de Mídias. Então, professor, o que a gente tem é o tempo ali reservado e a gente vai calibrar, sim, as habilidades prioritárias do primeiro bimestre. Estou falando agora desse momento de Covid, só para a gente separar, porque a gente também, internamente, a gente separa esses momentos, né? Então, para agora, a gente tem os horários e a gente, sim, vai desenvolver as aulas nos diferentes componentes curriculares e áreas do conhecimento, mas a gente não tem a mesma carga horária da escola hoje, né? A gente tem uma carga horária menor. Então, acho que a ideia é que as escolas também componham com as atividades de casa, com os estudos dos estudantes, com a complementação que a escola vai fazer, que o aluno tenha ampliação do seu tempo de estudo, mas aqui na televisão e no aplicativo, a gente reservou 3 aulas por dia. É isso, Bob? 3 aulas por dia, né? Maravilha. Bom, Renilda, vamos falar, o Rogério perguntou o seguinte: o PDDE está sendo usado para outros fins. Ao final da pandemia, teremos recursos para a infraestrutura? Sim, nós temos 3 ações para apoiar a infraestrutura da escola. Temos o PDDE, que é exatamente para apoiar no artigo 70 da LDB e outras ações, inclusive pequenos reparos. Nós estamos fechando um manualzinho de orientação para a utilização do PDDE para pequenos reparos, para apoiar as escolas. Nós temos a ação do Escola Mais Bonita, que nós iniciamos já em 2020, a reforma de várias escolas. Nós temos o emergencial, que é aquele que a gente acabou priorizando naquele período de chuva para poder apoiar as escolas. Então, nós temos 3 ações importantes. O PDDE, ele veio também para apoiar as escolas e, à medida que a escola conseguir fechar a sua execução e necessitar de novos recursos, nós estaremos nos organizando para que a escola tenha sempre o recurso do PDDE para ela atuar no seu dia a dia, seja para pequenos reparos, seja para ajudar na aquisição de materiais para apoio às aulas, seja para comprar materiais para poder realizar oficinas. O PDDE vem para apoiar tanto o eixo pedagógico, o eixo de infraestrutura e o eixo de tecnologia, inclusive para a aquisição de determinados equipamentos que se fizer necessário para a escola poder fazer bom uso do centro de mídia, da ferramenta do centro de mídia. Tem uma pergunta aqui nessa perspectiva do Nivaldo. Ele está falando que não tem como não concordar com as suas palavras, né? E que ele tem essa mesma angústia, né? De que a tecnologia das nossas escolas ainda está aquém das nossas necessidades. Até o secretário ontem comentou sobre toda a preocupação e ter um olhar específico sobre essa questão. E ele traz a questão dos equipamentos dos computadores. Ele fala assim, 15 a 20 computadores é muito pouco pela quantidade de alunos. E aí eu queria te perguntar se nessa reformulação, enfim, nessa ampliação
que a gente vai fazer por conta do centro, se tem uma previsão também de computadores. Sim, sim, tem previsão, inclusive de acordo com o tamanho da escola. Nós teremos notebook, nós teremos equipamentos para computadores para as escolas, de acordo com o tamanho da escola. Nós já estamos trabalhando desde 2019 com atas em curso. Nós tivemos um ganho super interessante, porque nós conseguimos colocar no decreto do PDDE a possibilidade de poder as APMs aderirem às atas e comprar com recurso do PDDE para ser mais rápido. Isso vai nos ajudar bastante. Um ponto importante também sobre o PDDE é que a gente está com um decreto no Palácio. Esse decreto é exatamente para reestruturar o estatuto das APMs, que é muito antigo, e permitindo que as APMs tenham aí a vigência dos conselhos de 2 anos, porque eu sei que isso dificulta muito. Nós estamos vivendo hoje esse momento. Apesar da resolução do secretário, algumas agências, a dificuldade das escolas usarem o recurso do PDDE em razão do vencimento dos seus conselhos. Nós estamos trabalhando nesse momento para isso, mas já estamos com um decreto, a proposta de um decreto para alterar esse decreto e permitir que as escolas as APMs tenham pelo menos 2 anos de vigência do conselho, para facilitar um planejamento da própria escola também. Então, tudo isso a gente está pensando para apoiar vocês ano a ano, via PDDE, ou seja, via outras ações da Secretaria. Renilda, a gente tem visto aqui, a Lígia colocou um comentário que eu achei super pertinente, que mostra que os professores eles estão vendo tudo isso que a gente está fazendo como algo positivo, e a gente tem um desejo e uma ânsia de como eu me articulo com esse trabalho, né? Agora, eu acho que pós-Covid, né? Como eu me articulo, como eu posso ter uma formação mais aprofundada. Então, a gente tem aqui alguns comentários a respeito disso, e a Lígia fala sobre isso. Eu queria pedir para que a gente possa explicar um pouco, né? De que à medida que a gente também implementa novidades no aplicativo, a gente vai ensinando sobre essas novidades, né? Então, o que a gente está priorizando aqui como estratégia? Que nessa semana, por exemplo, a próxima pauta que a gente tem, ela é muito focada em tratar do aplicativo para que vocês tenham o máximo de conhecimento possível e já utilizando como estratégia de formação o próprio centro de mídias para formar sobre o centro. Mas, à medida que a gente for desenvolvendo e for aplicando novas funcionalidades, a ideia é que a gente continue utilizando o espaço do centro de mídias para atualizar vocês, para formar vocês, para saber qual é a melhor forma de utilizar. Então, a gente tem aí uma longa jornada de formação continuada com vocês, mas a parte boa é que agora a gente tem um bom recurso, né? E um recurso sustentável, e um recurso que permite, com link patrocinado, que eu acho que é importante mencionar, que tanto o aluno quanto os professores e os alunos tenham o acesso garantido e não a questão da equidade possa ser minimizada, né? Então, a gente vai, sim, desenvolver formações continuadas com vocês. A programação do nosso centro de mídia sempre vai estar disponível no nosso site, centrodemídia.sp.educação.sp.gov.br. Então, fica tranquila, Luciana, a gente tem muita coisa para construir... Lígia, desculpa, a gente tem muita coisa para construir juntos aqui, tá bom? A gente também vai ter um canal direto para vocês pedirem. A gente queria aprender sobre tal coisa a gente ainda sente que precisa desenvolver mais. A gente vai ter esse canal direto com vocês, para vocês sugerirem programações que a gente possa organizar por aqui e apoiar vocês. Quer falar um pouquinho, Renilda? Só lembrando que o centro de mídia, o próprio aplicativo, nós estamos aí, o secretário já falou em várias oportunidades, da gente ter o canal Educação, que possa apoiar as escolas também, isso integrado com o aplicativo, com os nossos estúdios, e poder ter atividades diversificadas, inclusive, utilizando esses meios, isso é importante. Poder também melhorar, eu acho que com o uso do dia a dia do aplicativo e dessa nova estratégia, muita coisa, com certeza, vão surgir de novidade e de sugestões de melhoria. Nós podemos ir melhorando esse formato, podemos ir incrementando, e quem vai fazer isso são as redes, são os professores, são as escolas. Por quê? Porque a ferramenta é para a rede.
E vocês podem, inclusive, recomendar melhorias, quais usos eu posso fazer do aplicativo. Gente, o aplicativo dá, por exemplo, os grêmios estudantis fazerem um trabalho fantástico na rede, dialogarem, colocarem experiência, ajudar, inclusive, a fortalecer o trabalho do Conviva, na questão da segurança, da convivência. Isso é super importante. O Centro de Mídia pode apoiar e muito. Por isso, professores, escolas, nós estamos aqui para apoiar. Muita coisa ainda por fazer, sim, muita coisa, mas nós estamos com muita boa vontade, com muito compromisso, acreditamos muito nessa rede. Eu acredito demais na rede pública, eu sou da rede pública a vida toda, comecei numa escola rural, já fui diretora de escola, e eu acho eu entendo bem o desafio de vocês. Por isso, a gente se coloca sempre à disposição, nós estamos aqui, nós somos uma equipe, uma rede, e queremos trabalhar juntos, melhorar aquilo que está errado, colocar aquilo que não está dando certo, e poder fazer uma avaliação constante, mas, principalmente, trabalharmos junto. Porque, se nós trabalharmos junto e construirmos estratégias eficientes, com certeza, São Paulo vai dar um show no Brasil, São Paulo vai ser referência, e eu acredito muito, mas acredito muito mesmo nessa possibilidade. Ok. Tem uma pergunta da Paula aqui. Ela queria um esclarecimento a respeito das aulas, né? Que a gente disse que são 3 aulas por dia. Na verdade, ela fala assim, uma pela TV, uma pelo aplicativo. Na verdade, são 2 pela TV e uma pelo aplicativo, tá, Paula? Então, quando você olhar na programação, a gente tem essa estrutura, tá? A gente tem aqui uma pergunta importante, que nós, como a Renilda bem colocou, a gente está implementando uma tecnologia extremamente robusta, né? E a gente está fazendo isso num tempo recorde, né, Renilda? E que a gente tem algumas instabilidades, especialmente porque o volume, né, o volume de usuários é um volume gigantesco, né? A gente está na maior rede do país, né? E a gente ainda tem as municipais que estão aí com a gente nesse desafio. Então, a gente pede um pouco de paciência. A gente sabe que tem alguns professores que ainda estão com dificuldade de acessar o aplicativo. A gente está trabalhando 24 horas por dia com uma equipe enorme, buscando sanar tudo isso para que cada dia a gente resolva esses problemas e no dia 27 a gente esteja tudo funcionando como a gente quer e vai funcionar. Mas, por enquanto, inclusive agora, nesse momento da nossa formação, a gente tem canais alternativos abertos para que os professores possam acompanhar. Então, se você não está conseguindo acessar os canais por alguma razão, primeiro, a gente tem que ver essa questão do usuário e senha, né? Se você está com problemas com seus usuários e senhas, vale a pena você entrar em contato com o atendimento. A gente tem os canais no site do Centro de Mídias, para você resolver essa questão do acesso. Mas uma vez que você estiver entrando no aplicativo e estiver com dificuldade de acessar os canais, a gente tem o YouTube e o Facebook que está transmitindo toda essa nossa programação. Então, fiquem tranquilos que ninguém vai deixar de assistir por uma questão de instabilidade ou por algum problema que a gente tenha pontualmente no aplicativo, tá bom? Então, digam isso, falem para os seus colegas professores, disseminem essa informação, porque se a pessoa entrar no aplicativo e tiver dificuldade, ela precisa saber que ela tem outros caminhos e outros meios de conversar com a gente, né? A Charlene está pedindo esclarecimento aqui, Renilda. Pelo que eu entendi a longo prazo, olhando além da situação emergencial, essa implementação será a priori apenas para o ensino médio? E ela dá um elogio aqui para a gente, orgulhosa da iniciativa. Uma grande expectativa de que realmente seja implementado na sua totalidade, que as barreiras sejam superadas e que seu objetivo seja atingido, que é auxiliar os nossos alunos a se tornarem protagonistas. Nós também, né, Renilda? Olha, Charlene. Charlene? Oi, Charlene. Olha, Charlene, não. Aquilo que eu falei, a ferramenta do Centro de Mídia, ela possibilita atender e se adequar à realidade de cada política. Aqui em São Paulo, a proposta é que a gente trabalhe com todas as etapas, da educação infantil ao ensino médio.
Tá? Nós vamos levar toda a infraestrutura para que todos os professores, desde a educação infantil, no caso dos municípios parceiros, inclusive, no caso no Estado, anos iniciais, anos finais e ensino médio. É uma tecnologia para apoiar todas as etapas da educação básica, para apoiar todos os profissionais, seja os professores, seja os agentes de organização, seja os mediadores, os diretores. É uma tecnologia para a rede. E nós vamos trabalhar, nós estamos montando uma estrutura do Centimídia para que a gente possa ajudar vocês exatamente a entender o aplicativo, como é que eu trabalho com esse aplicativo, como é que eu faço um bom uso pedagógico desse aplicativo, como é que eu faço um bom uso pedagógico dos estúdios. É exatamente isso que a gente quer oferecer para vocês. E nós estamos trabalhando muito, pode ter certeza, para que isso aconteça. Ok, Renilda. Bom, tem várias perguntas aqui sobre outros aspectos relacionados à frequência, relacionados a assuntos super importantes, e que ao longo da nossa programação também a gente vai tratar especificamente deles, né? Mas à medida do possível aqui, a gente vai responder as perguntas, né? A gente tem 5 minutinhos agora. E aí o Anderson já está dando uma sugestão aqui de assunto. Ele está falando assim, olha, haverá formação para os professores, para a produção de videoaulas, apresentação e data show, que são essas demandas, né? A gente quer aprender sobre essas coisas. Isso está previsto, Renilda, a gente tratar desses assuntos? Que legal, muito bom, viu, Anderson? É exatamente isso que a gente quer. A gente quer buscar sugestões na rede para que a gente possa... Nosso papel é criar as condições para que vocês possam desenvolver o planejamento de vocês. Esse é o papel da secretaria, de criar essas condições. E, então, é sempre bem-vinda. O nosso sonho é que a gente tenha um repositório muito grande do Centro de Mídia, com produções locais da rede, produções dos professores, das escolas. Isso para a gente é super importante. O que for preciso a gente mobilizar para que isso aconteça, nós faremos. Ok. Tem, então, uma pergunta aqui sobre a frequência. Os professores estão preocupados. Se eu não entro no aplicativo, como é que a minha frequência vai ser contabilizada, né? Nessa semana que a gente está aqui desenvolvendo, né, começando os nossos trabalhos. Então, é importante a gente dizer que você pode acessar pelo ambiente, né, pelo AVA que a gente tem hoje, que é da EFAP, e esse AVA também conta com a sua frequência. Então, também fique tranquilo com relação a isso, né? A gente está construindo estratégias aqui, considerando e vendo todos os movimentos, né? Uma vez que a gente tem uma necessidade aqui, a gente já pensa numa estratégia. Então, é muito importante ficarem ligados também ao longo do dia, para que a gente possa municiar vocês das informações que vocês precisam para o trabalho, né? Renilda, a gente tem alguns minutinhos aqui. Eu queria te convidar para fazer uma mensagem final, né, de convite a esses professores, a todo mundo que está aqui ansioso para começar a colocar a mão na massa. Que mensagens você teria para a gente? Primeiro, gente, às vezes é no momento difícil, como esse que nós estamos vivendo, que surgem as melhores oportunidades. E que a gente não deixe esse momento passar. Eu sei que é um momento difícil para todos, mas é um momento de novas oportunidades. Vamos aproveitar. Vamos fazer a diferença e vamos construir, nós podemos construir coisas muito boas para que a gente possa, inclusive, ajudar outras comunidades, outros estados, outros municípios. Vamos trabalhar junto, vamos refletir nesse momento e, principalmente, vamos sempre pensar, nós somos, o professor é o principal protagonista desse processo. Não existe escola sem professor, não existe melhoria da educação sem professor. O que nós estamos propondo são condições para que os professores possam trabalhar, oferecer o seu melhor para os estudantes, porque eu sempre coloco uma coisa importante, na estrutura sistêmica. A escola existe porque existe o aluno, a secretaria existe porque existem as escolas, e a educação é um sistema. E nós precisamos trabalhar, todos nós fazemos parte do sistema, todos nós temos a nossa importância dentro desse sistema, e por isso, nesse momento, cada um de nós é super importante para vencer essa barreira da pandemia e poder construir novas relações,
construir novas oportunidades a partir do reinício das aulas nas escolas. E, nesse sentido, pode ter certeza, estaremos juntos com vocês. Muito obrigada, Renilda. Eu faço das suas palavras, as minhas palavras também. A gente convoca professores e toda a rede para nos ajudar nesse momento a construir algo inédito, né, para nós, inédito num momento muito inédito para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa muito do apoio de todos vocês. Eu queria aproveitar esses minutinhos para retomar a programação, Renilda, porque eu quero que todo mundo fique com a gente o dia inteiro aqui. Bom, então, qual que é o nosso próximo momento? Aqui às 9 horas a gente tem como usar o aplicativo Centro de Mídias São Paulo. Então, fiquem aí ligados. Todas essas perguntas sobre como ele vai funcionar, como acontecem as interações. É o momento para a gente falar especificamente desse tema. Às 10 horas, a gente tem uma palestra sobre saúde emocional com a neurocientista Adriana Foz. Às 10h50, a gente vai ter uma atividade de percussão corporal para a gente se movimentar, para além do cérebro, a gente movimentar esse corpo e colocar tudo em movimento. E às 11h15, a gente tem um momento de planejamento coletivo da equipe escolar. À tarde, a partir das 14 horas, a gente convida os professores que têm carga estendida a continuar conosco e convida os demais também a ficarem. E a gente vai falar de como chegar aos alunos que não conseguem acessar o Centro de Mídias. A gente vai ter às 15 horas formação de professores, a TPC e o Centro de Mídias. Às 16, como os professores estão se sentindo e se comportando com a nova dinâmica da rotina escolar. E às 17, uma VC sobre trabalho em home office, o desafio de ressignificar a rotina com a psicóloga e administradora Fabiana Negrelli. Bom, então quero agradecer a todos que ficaram com a gente até esse momento. Continuem conosco, tenham um bom dia e a gente se fala. Tchau.